Graça e paz, irmãos, amém. Como é que está a sua vida? Tá boa? Como é que está a sua vida? Está na presença de Deus? Vamos então lá, irmãos, no nosso estudo. Hoje nós vamos estudar capítulo 35 e o capítulo 36 de Jeremias. Bem, o estudo já começa, nós dividimos, na verdade, esse estudo, irmãos, em 4 blocos apenas e uma conclusão, porque os assuntos, eles são poucos, apesar que o texto foi longo. Então nós vamos estudar do 1 ao 11, já falando do assunto da obediência dos filhos dos recabitas, dos filhos de Recabe, e logo depois nós vamos concluir o capítulo 35, do 12 ao 19, porque, como eu disse, os assuntos eles não são extensos e nem espalhados, eles têm sequência. Então do 1 ao 11, nós encontramos a história dos filhos de Recabe, dos recabitas. Nós vamos encontrar, falando de recabitas, lá em Gênesis, tá? Existe 2 Recabe na Bíblia, filho de Rimon, que é de Benjamim, e esse aqui, na verdade, que é o pai, quer ver onde está o versículo? Jonadab, filho de Recabe, é o pai de Jonadab, o rapaz que nós encontramos nesse texto, que vai declarar obediência. O que é que diz esses 11 primeiros versículos? Deus dá uma ordem para Jeremias levar vinho e entregar para esses filhos de Recabe, os recabitas. Então ele leva o vinho na casa do Senhor, coloca o vinho lá, olha bem, verso 4: eu os levei à casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gibalias, homem de Deus, está vendo o versículo 4? Que está junto à câmara dos príncipes, sobre a câmara de Amassés, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Obrigado, irmãos. E aí ele continua: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos. Está vendo? Na casa de Deus, ele leva o vinho, a taça e coloca lá, chama todos eles e manda eles chapar o vinho. Porém, quero deixar claro para os irmãos, porque eu fiz questão de ler aqui, ele levou o vinho na casa de Deus e os caras bebiam. Naquela época era muito comum beber vinho, irmãos, tá? Então você vai assustar na casa. Imagina nós colocamos uma taça de vinho e mandar todo mundo beber aqui, todo mundo vai assustar. Não é cultura, tem nada a ver com a gente, mas era normal eles fazerem isso. Bebiam o vinho, e o cara levou lá, era normal beber. Vamos lá na Bíblia, lembra lá os irmãos da EBD? Porque isso a gente aprende na escola bíblica. Qual o tipo de pessoa que era proibido beber vinho lá no Velho Testamento? E tinha mais também, o Nazireu. O Nazireu, ele era proibido beber vinho. Então, o vinho não era proibido para determinado tipo de pessoa. E aqui nesse caso, a lição é a seguinte: quando o profeta coloca o vinho e manda eles beberem, uma atitude normal. Outros poderiam beber o vinho na casa de Deus. Guarda isso, na casa de Deus, tá, irmão? Só para você aprender Bíblia, e Bíblia de verdade. A gente precisa aprender Bíblia de verdade. Às vezes a gente tenta minimizar as coisas que não pode minimizar. Era vinho e era isso mesmo, É uma coisa incrível. Nos tempos de Jesus era comum beber vinho também ou não? Era. Sim, era o vinho de verdade. E aquele casamento? Jesus levou, foi Coca-Cola para eles, irmãos? Foi suco de maracujá? Chapinho. Então, a gente tem que ler Bíblia entendendo. Por isso que quando eu estava orando aqui, eu sempre oro para Deus me ensinar as lições que Ele quer me ensinar hoje. Porque é um livro escrito há 3.000 anos. Vocês leram aqui, vocês notaram que Jeremias mandou o Baruque escrever as palavras que ele queria? Lá naquele tempo, o cara queimou, Deus mandou ele falar as palavras outra vez. Então isso aqui é muito antigo. Isso aqui, irmãos, é de 3.000 anos por aí atrás, ou 4, quando Deus falou essas coisas e quando eles viviam. Então a Bíblia foi escrita para aquele povo num tempo que a gente tem que tirar a lição para nós hoje e não o exercício daquilo na prática, senão nós vamos dar muito mal, tá? Então, assim, esse estudo é da Bíblia e a gente precisa compreender tudo isso. Então era vinho mesmo e na casa de Deus. Era uma coisa totalmente diferente, E Jesus vai fazer o primeiro milagre de Jesus, é vinho, poxa vida, Jesus podia ter feito outra coisa para pegar mais leve com a gente hoje, não é? Não, ele põe vinho para os caras beber. Não foi a cura de ninguém, não foi a libertação de ninguém, ele proveu vinho para o cara, para todo mundo beber. E o vinho, pastor, tinha álcool? Tinha. Uva, outras frutas cítricas, quer ver que é mais uma fruta comum aí que a gente faz licor dela com muita facilidade,
é o abacaxi, até da casca do abacaxi. Você já esqueceu por acaso um pedaço de abacaxi, uma casca de abacaxi na água durante um tempo, e quando você foi lá, tem uma espuma nela? É a fermentação, tá? Aquilo vira um álcool terrível, né? Eu tenho vontade de fazer para mim um suco da casca, porém o tempo que você tem que deixar lá tem que ser pouco. Passado um tempo, ele já começa a adquirir teor alcoólico e pode beber e ficar meio alegre, né, irmãos? Ficar meio satisfeito da vida, mas é um suco, é maravilha, irmão. Você pega a casca, lava ela antes, é claro, com a bucha, com a escova, né, aquela escova de lavar roupa, e tira a sujeira dele, e depois aquilo é colocado lá, adiciona-se álcool que vai açúcar que vai trabalhar acelerar a fermentação e dá um suco que é uma maravilha. A mesma coisa é o suco de uva. Se você comprar um suco de uva integral desse aí, sem só a uva mesmo, que é muito difícil encontrar, mas se você pegar, amassar aqui, deixar o caldo ali ao ar, ao tempo, ao ambiente, ele vai fermentar. Se você jogar açúcar, vai fermentar mais rápido ainda. E aí você vai ter vinho com teor alcoólico. Às vezes 3, 5%, mais um pouco, eu não sei lá, que eu não sou químico e nem entendido, né? Mas é só para os irmãos entenderem que aqui, o que Deus mandou Jeremias fazer com os filhos com os recabitas, né? Ao invés de ficar falando recabe, com os recabitas, é algo normal. Mas foi uma coisa que, ao mesmo tempo, foi para provar. E o que está querendo dizer para nós? Que quando é apresentado para eles esse vinho, eles não seguiram as instruções do profeta. Eu tenho desmistificado aqui na igreja os profetas que aparecem por aí hoje. Deus nunca mandou a gente obedecer qualquer profeta, e muito menos qualquer palavra. Vocês notaram uma coisa? O que Jeremias mandou mesmo? O que Deus mandou Jeremias fazer? Pegar vinho, colocar para os caras beber. Porém, os caras tinham uma instrução lá atrás do antepassado deles lá, para não beber vinho. Porém, eu queria que você entendesse. Entre a palavra do profeta Jeremias, um homem de Deus, e uma instrução dos pais, os caras obedeceram qual? Então vocês precisam conhecer os profetinhos de meia tigela de hoje, que fala, você fica tremendo de medo. Ai, a profeta tal que falou, vai comer feijão, a profeta tal. Você tem que conhecer Bíblia. Deus nunca ia mandar uma profecia para desonrar um pai. Vocês viram aqui? Nunca ia falar uma palavra para desonrar um pai. Então a gente tem que pesar. Se chegar um anjo de Deus, ou um anjo melhor, um anjo de luz, vamos chamar assim, né? E chegar perto de você, faz tal coisa, e aquilo é contra a palavra que Deus já diz para ir, pula fora, é Satanás, é demônio falando na boca daquela pessoa. Porém, a gente sabe que o povo não teme a palavra nem a Deus, teme os homens. Então aqui, irmãos, tem muita lição que a gente não vai poder parar nela. Mas a primeira delas é, põe debaixo do teu pé os profetinhas de hoje que falam palavras, a menos que você não conheça a Bíblia. Quando você conhece a Bíblia, você descarta já na alta, né? Quando você não conhece, você vai ter problema. Eu já falei para vocês que eu tenho comigo uma atitude para desarmar a profetinha. O que eu tenho? Eu creio no Deus da Bíblia. Vocês acreditam que o Deus da Bíblia é vivo hoje? Diz amém. Então ele faz as mesmas coisas que antes, não faz? Então o Deus da Bíblia é capaz, se mandar um profeta falar comigo, é capaz do Deus da Bíblia falar para ele uma senha que só eu e Deus tenho para derrubar profeta falso. Pode chegar e sapatear e pular. Eu vou falar, então fala a palavra que só eu e Deus temos. Se você falar a palavra-chave, eu vou acreditar na sua palavra, senão não precisa falar. Por quê? Porque assim você vai trabalhar para que não haja esse tipo de coisa. Eu também oriento as pessoas o seguinte, se chegar um profeta para te falar, primeira coisa que você deve fazer, para de pular e de gritar e de ficar emotivo, e trava, escuta o que ele fala, só. Esse negócio de você cair na onda, e tudo que ele te falar, você vai acreditar. Então você tem que parar, esfriar, baixar a bola, e pode vir, se for de Deus eu estou para receber, mas presta atenção, escuta, porque os profetas de meia tigela são instrumentos de Satanás para te desviar do plano original de Deus, e ao invés de você ser abençoado, você passa a ser amaldiçoado. Então, se vier falar, calma, baixa a bola, e ouve tudo, e guarda aquilo no teu coração, e coloca diante de Deus. Não se empolga, porque a arma desses profetas de hoje é te empolgar para falar qualquer coisa. Aí ele fala uma palavra, eis que eu venho uma chave. Você vai pensar, você vai pegar aquela chave, vai pôr numa coisa que você está buscando, e vai falar que Deus está te falando. Talvez nem é Deus está te falando. É aquilo que nós estamos lendo no livro de Jeremias e aprendendo, irmãos. Deus nunca vai dar uma palavra de bênção se você está vivendo em pecado.
Se eu estiver vivendo em pecado e você, Deus já pode mandar um profeta? Pode, mas esse profeta não vai vir com palavrinha boa, não. Ele vai vir e falar: toma vergonha na tua cara e endireita o teu caminho, porque o Senhor está te vendo em oculto. Agora o povo só gosta de palavra boa. Está vivendo em adultério, prostituição, mentira, engano, maltratando a família, maltratando todo mundo, péssima vida, e vem aquelas profecias, pessoas choram, alegam, as vidas toda torta. Ô gente, você está notando aqui que Deus, quando manda uma palavra, Ele manda uma palavra bem dirigida, uma palavra necessária. Amém, queridos? Amém? Então hoje o estudo, essa primeira parte é muito boa, porque na hora que o profeta, e olha, irmãos, que Jeremias não estava ali cheio de demônio, não. Quem mandou Jeremias armar aquela situação foi quem? Deus. Por isso que eu queria que você entendesse quando Deus que fala e quando não é. Então, o cara viu os filhos de Recabe, né, os recabitas, eles nem quiseram saber da instrução de Jeremias, porque já tinha uma instrução de um pai. Pai lá atrás, tá? Mas pai aqui é avô, bisavô, tataravô, é geração. Ensinaram para eles nunca bebam vinho, falou para eles, nunca beber vinho, falou para eles nunca construir casa, falou para eles nunca plantar, nem cuidar de gado, nem nada. Era para eles viver daquilo que Deus ia dar para eles. O cara escutou lá atrás, a ordem foi passando de filho para filho para filho. Aí vem um profeta do nada e fala: olha, tá aqui vinho, bebe. Com ordem de Deus. Os caras não querem nem saber se Jeremias era o homem de Deus como era, mas eles pegam e falam: não podemos beber. Porque na nossa família foi instruído para nós, nosso pai contou a história toda aqui, ensinou para nós nunca beber vinho, nunca construir casa, enfim, irmãos, e Deus usa esse exemplo de obediência. Então a gente precisa aprender que tem coisas que nós devemos fazer para honrar nosso pai, ainda que o nosso pai esteja lá há 300 anos atrás, 400, 500, mas se chegou um ensinamento para nós bom, vamos honrar. Hoje nós vivemos muito pouco, irmãos, honrando as nossas gerações passadas. É aquilo que eu estou dando lição para os meninos que vão casar, né? Estou dando um estudo ali numa classe porque vão casar, e para os dois ali que já casaram, né? Estão lá também. Conclusão, a gente está falando muito sobre as questões de geração, que é passar de geração para geração. E eu sempre falo para eles: olha, anota aquilo de ruim que teu pai, tua mãe e teus avós fizeram. Não façam aquilo, não repitam aquilo. Mas anota o que tem de bom e faz. Então, se tinha algo na vida da mamãe e do papai de um ter passado bom, vamos fazer. Agora, se era de ruim, não repita, porque assim a maldição prevalece sobre nós e a bênção também, se a gente obedecer. Então, irmãos, quando eles recusam, explicando aquilo que os antepassados já proibiram eles, né? E eles agora vivem como nômades, nós vamos encontrar então que eles são apresentados aqui como um exemplo de obediência e de fidelidade. Obediência e fidelidade. Ou seja, nós obedecemos e somos fiéis a uma tradição da nossa família, que nesse caso tinha um valor espiritual muito grande. Ao seguir as instruções dos homens, aqui nós estamos mostrando, irmãos, o quanto, na verdade, eles tiveram que trabalhar disciplina e respeito. Porque para você obedecer uma coisa boa que seu pai mandou para você, você precisa de disciplina, de respeito e de honra, né? Não, meu pai, ele era um homem direito, um homem honesto. Meu pai sempre falava assim, minha mãe sempre falava assim. Olá, quem cuidou da gente, né, irmão? Talvez não precise ser pai nem mãe, mas quem me criou, me ensinou isso aqui, assim, assim. Então eu vou seguir. Hoje, por exemplo, nós vivemos um tempo, irmãos, onde a honra está muito em falta. As pessoas não honram compromisso. As pessoas não honram palavra. Meu Deus, eu ainda sou da época que a gente tinha palavra valia. Eu não precisava de ficar assinando documentos para muita coisa. O cara dava a palavra e honrava aquilo. Hoje, com todos os documentos possíveis, as pessoas ainda dão uma maneira como é que eu digo? Uma maneira de passar a perna. Eu estou parando nesse ponto para os irmãos dar valor a princípios éticos e morais, independente se aquilo vai te trazer algum lucro ou não. Talvez para alguns, pastor Edgar é um cara honesto, mas talvez para muitos ali é um besta quadrado. Eu tenho certeza que quem me viu devolvendo 100 conto lá, muitos devem ter pensado assim: poxa, que homem bobo sou, ninguém estava vendo, né? Ninguém estava vendo mesmo, irmãos, só meu Deus. E eu acho que eu tenho que honrar, pelo menos a Deus, né? E lembrar do ensinamento da minha mãe. Então, o que eu faço? Eu peguei o ensinamento da minha mãe, mas não fiz o rigor dela. Porque no rigor da minha mãe, eu tinha que ver aqueles R$100 e não podia pegar. Eu tinha que ver o relógio assim, não podia pegar. Eu tinha que ver o anel, o cordão de ouro na praia, não tinha ninguém e deixar para lá.
Então eu não faço isso, mas uma coisa eu faço: se eu encontrar algo e tem pessoas por perto, eu devolvo. Há 25 anos atrás, mais ou menos, eu achei R$600 na porta do Itaú, dentro do Itaú, na verdade, ali no Canaã. Porém, era 6 da manhã, só tinha eu e o cara que estava comigo, e saindo lá de dentro um homem com a menininha na garupa de bicicleta cá fora esperando ele. Esse dinheiro era de quem? Eu dei o grito na hora. O cara que estava comigo era um irmão de Pedra Dourada, ele ficou bravo comigo. Como é que é o nome meu? Júlio. Nossa, pastor, e eu precisando de dinheiro, eu falei: ô Júlio. Falei mesmo, ô Júlio, pelo amor de Deus, vergonha, Júlio. Esse dinheiro era meu ou seu? Deus não dá dinheiro para a gente assim não, Júlio. Aí o cara chorou e agradeceu. Ele deixou a menininha dele de uns 7 anos na garupa da bicicleta. Sabe aquela cadeirinha com encosto direitinho, né? Deixou a menininha, correu no Itaú, que era pertinho assim, o caixa eletrônico, né? Dava para ver de lá de dentro. Tirou o dinheiro e vazou fora. Caiu nota de 100 para todo lado, né? E aí, eu era o outro que entrou, não que eu entrei, e caiu logo naquela, como é que chama que tem lá que gira? Eu falei: poxa vida, senhor, não tem lógica, né? É dele. Aí eu juntei aquilo, gritei: ô moço, dinheiro caído aqui. Ele voltou de pré. Nossa Deus, moço. Se ele mentiu, irmãos, se ele mentiu, não era dele, estou em paz, tremendamente em paz. Então, é esses princípios que a gente tem que começar a honrar. Isso não tem valor, não tem preço, a gente ser crente na hora mesmo que Deus está nos provando, o que eu quero dizer. Porque aqui na parte de Reconias, foi ao mesmo tempo uma prova, Deus provando os caras para ver se eles iam obedecer, apesar que a Bíblia não narra nesse sentido. É isso que a lição está deixando para nós, a gente precisa aprender e trazer para a vida de hoje. Tem coisas que você sabe o certo que você deve fazer. Às vezes, você pode estar precisando de um dinheiro, tá, irmãos? Mas se na hora você viu esse dinheiro é de alguém e alguém pode estar aqui, levanta a voz, devolve, né? O que é seu, o que não é. E são princípios e valores que muitas vezes a gente aprendeu com pai e mãe. Ainda que você tenha aprendido algo errado também com pai e mãe, aí você tem que desobedecer. Aquilo que é errado que nos ensinaram, irmãos, larga aquilo para lá. Mas a gente precisa cultivar. Então isso mostra para nós, que nesse primeiro momento aí, que para esses homens obedecer aos pais, mostrou que eles têm disciplina e respeito pelas tradições da família. E isso era um contraste muito grande com a verdade de Israel aqui, que nós vamos ver logo em seguida, que Deus faz um contraste entre a família dos recabitas, que obedecia aos pais, e eles que não conseguiam obedecer sequer a Deus. E vamos ser sinceros, irmão, se a gente tem dificuldade dos princípios morais e éticos mais básicos da vida, como é que nós vamos obedecer a Deus nas coisas mais sérias? É muito difícil, né? Dificilmente a gente vai obedecer. Por isso que a gente tem que fazer esse exercício de começar a obedecer, seguir as regras, os princípios, que a vida tem um valor muito diferenciado quando a gente obedece a Deus e os princípios e as regras. Por isso que a gente tem que entender, nem tudo a Bíblia nos orienta e dirige claramente, mas para isso existem os padrões de família, existem os padrões de casa, os padrões da igreja. Por isso que não podemos falar mal da igreja tal, onde lá é proibido tal coisa e aqui não é. Ou o contrário, onde aqui é proibido e na outra não é. Por quê? Porque existem os princípios de família, de igreja, de princípio a seguir. E Deus honra esses princípios. O que nós pegamos outra lição bonita aqui, é que Deus honrou os princípios da família de Recabe, né, naquele momento, e usou aquilo como exemplo bom. E não só isso, eu estou esquecendo, por causa dessa prova que Deus mandou Jeremias fazer com eles, Deus termina falando uma promessa muito grande para eles: olha, porque vocês obedeceram aos seus pais, nunca vai faltar na casa de vocês homem que assista na minha presença. Nunca vai faltar. Por causa de honrar um pai, por causa de honrar uma mãe. Então, às vezes, a gente perde muito, irmãos, por pisar nos princípios que nossos pais e nossas mães ensinaram, e coisas boas, né? Coisas que vão glorificar a Deus. Então, do 12 ao 19, Deus vai usar isso como uma lição para ajudar. E aí ele faz o contraste entre os recabitas e Judá, né?
E isso evidenciando que a gravidade da rebeldia, quando ele mostra assim, olha, os recabitas obedecem aos pais deles, e vocês são incapazes de me obedecer, mesmo eu falando para você, através dos meus profetas, que eu enviei de madrugada, enviei o tempo todo eu enviava os meus profetas, e vocês nunca me obedeceram. Então a gente tem que pôr esse peso na balança e conhecer melhor ao nosso Deus. Eu nem vou perguntar aqui, mas quantos de nós aqui hoje tomou na cara porque um dia desobedeceu pai, a mãe ou aquela pessoa que cuidava de nós? Você já, irmã Mali, também? Não é? E às vezes a gente paga caro por causa de desobedecer um pai e a mãe, tá bom? E tem uns negócios aí que as pessoas gostam de usar uma desculpa para desobedecer pai e mãe em nome de Deus. Não vem com essa em nome de Deus também não, irmão. Porque tem certas coisas que pai e mãe falou, são boas, ainda que não seja exatamente aquilo que a gente entende como prática, e tem gente chutando o pé e pensando que está honrando Deus. Não vai nessa onda não, tá bom? Tem coisas que é preciso observar se nós queremos ser abençoados. Eu ensino para os meninos lá, antes de casar, a honrar pai e mãe. E sempre falo com eles, se a gente não tiver a bênção de Deus, a bênção dos nossos pais e a bênção da igreja do Senhor para o casamento, eu falo, não casa que vai dar errado, porque Deus honra pai e mãe, irmãos. Deus honra pai e mãe, e se a gente não colocar no peso a palavra de uma mãe, eu lembro e falo, já testemunhei para os irmãos várias vezes, quando nós fomos namorar, falei para Nascer, você vai falar com seus pais, pedir a permissão para eles, e eu vou pedir para minha mãe que eu não tenho pai, meu pai morreu, e se eles disserem que não, nós não vamos casar. Aí ela ficou brava, mas Deus falou que a gente vai casar. Falei, se Deus falou que nós dois vamos casar, Deus é capaz de matar minha mãe para eu não desonrá-la. Isso é fé, querido. Agora, esse negócio de sair desobedecendo pai e mãe, a mãe vai e olha para o rapaz e fala, minha filha, isso não é para você. Ela, né, é crente, é homem de Deus. Não existe crente nem homem de Deus. Se a mãe falar não casa, honra e obedece a tua mãe. Se o pai ou a mãe falar não casa, e creia, eu creio assim, mas eu sempre quis assim. Eu falei com essas palavras dela, Deus é capaz de matar minha mãe, matar seu pai e sua mãe, para a gente não desonrar. Mas enquanto eles estiverem com vida, nós vamos honrar. E foi bacana, ela falou para os pais dela, foi tranquilo. Falei para minha mãe, foi tranquila também. Minha mãe, você precisa mesmo, eu sempre te falei. Lembro que a minha mãe só perguntou uma coisa, ela é da igreja? A única preocupação da minha mãe é, ela é crente ou não é? Eu acho que se eu falasse que não era crente, eu acho que ela ia falar comigo. No mínimo, tal... Ela nunca foi assim de dar opinião, mas eu tenho certeza que a pergunta dela falou, ela é crente? Ela é da igreja? Eu falei, sim, da mesma igreja. Então, é preciso a gente parar de tentar espiritualizar as coisas para nos levar a induzir o erro. A mesma coisa, são outras coisas complicadas que eu quero dizer, mesma coisa as irmãs, que os maridos não são crentes, e os homens que as mulheres não são crentes. Não adianta a gente tentar desonrar o marido e nem a esposa que não é crente, e dizer que estamos fazendo isso por causa da obra e por causa de Deus. Não, Deus manda o homem honrar, cuidar da esposa como vaso mais fraco, e Deus diz ainda que o homem deve cuidar dela como Cristo amou a igreja, e a mulher deve honrar o marido, aquele que não é crente. Então tem instrução na Bíblia para tudo. Agora, espiritualizar e dizer não, por causa da causa de Deus, da obra de... não existe isso, porque Deus manda, ele está mandado. Amém, queridos? É princípio. Então a gente tem que entender, não adianta tentar espiritualizar para poder fazer aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer. Então esse texto vai terminar, o 35, com uma tremenda promessa de bênção aos recabitas, demonstrando que Deus recompensa a obediência e a fidelidade. É o versículo 35, 18, 19, fala assim, vai Jeremias à casa dos recabitas e diz a eles, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, você obedeceu ao mandamento de seu pai Jonadab, guardando todas as instruções, e você fez conforme tudo que ele te ordenou. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias, porque obedeceu o pai, não obedeceu o profeta. Viu vocês que vivem obedecendo o profeta? Cuidado. Eles desobedeceram o profeta de Deus, mas obedeceram ao pai. E por isso Deus falou, porque vocês foram fiéis, honrou teu pai, que falou para não beber vinho, então agora eu estou dando uma promessa. Nunca vai faltar homem para assistir na minha casa, porque eles eram da linhagem sacerdotal de levita.
Honrou o pai, toma a bênção. Por isso que a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe, para que viva longos anos na terra. Então é assim que a Bíblia funciona, irmãos, e os ensinamentos são profundos e maravilhosos. O 36 vai mostrar uma atitude que Deus também vai, dessa vez, amaldiçoar. Do 1 ao 8, nós vamos ver que Deus orienta Jeremias a escrever todas as mensagens que Deus lhe havia dado desde o início do seu ministério. Eu gosto de escrever as coisas, muito mesmo, mas eu queria ser mais ainda preciso, igual aqui. Eu escrevo geralmente tudo que eu faço, onde eu vou, eu gosto de escrever, né? Eventos, momentos. E Jeremias, então, aqui, irmãos, foi levado por ordem de Deus a escrever toda a mensagem, desde quando Deus começou a falar com ele. E ele usou um Baruque para fazer essa escrita, e aí Deus orienta também que aquilo seja lido para o povo, né? E o objetivo aqui era que o povo ouvisse e se arrependesse, né? Escreve todas as mensagens, lê na casa de Deus, diante do povo, num dia determinado, que era um dia de jejum, para que o povo talvez pudesse se arrepender dos seus pecados, né? Isso aqui está refletindo para nós, tá? Do 1 ao 8, a importância da gente preservar a palavra de Deus, a Bíblia, e proclamá-la diante das pessoas. É por isso que para nós não existe culto, não existe evento se não tiver Bíblia. Aqui foi lido a palavra que Deus tinha dado para Jeremias. Então para nós tem que ter Bíblia. Tudo que a gente reunir, vamos fazer um culto, um evento, tem que ter Bíblia, demonstrando para nós que é importante preservar a palavra, nesse caso foi escrita, mas também demonstrando a paciência de Deus, né? Que chama a gente através da palavra escrita. Isso que nós estamos lendo hoje foi escrito há muitos anos atrás, porque alguém resolveu escrever, registrar, né, os fatos, e aí chegou até nós. Então isso é muito importante a gente guardar. Porém, irmãos, nós vamos ver nos últimos versículos do 9 ao 26, qual foi a reação do rei quando este texto foi escrito e lido na presença do rei. Quando ele ficou sabendo do conteúdo, né, ele reagiu com muito desprezo pela palavra de Deus. Por isso eu tenho muito medo do crente que escuta a Bíblia, escuta a palavra, mas despreza. Existem várias maneiras de desprezar, irmãos. Quando eu sei o que Deus me falou e eu não tomo uma atitude, eu estou desprezando. É como se a palavra de Deus fosse qualquer palavra. Lembra que eu falei para vocês que eu sou de um tempo que as pessoas honravam a própria palavra, né? Eu já vi muito senhor lá da roça, antigo, que quando falava que ia pagar algo, pagava. Então os caras compravam terreno de boca. Antigamente eles tinham um negócio do fio do bigode que eles falavam, né, que era garantia de que ia pagar. Irmãos, eu tenho muita vontade de voltar a essa época em que as pessoas pudessem fazer empréstimo umas com as outras, né? Eu vou te pagar tal dia, ou vou te pagar, né? A gente viveria num mundo muito melhor se a nossa palavra tivesse valor. Hoje, irmão, não adianta, as pessoas falam palavra diante de Deus e não cumprem. Às vezes a gente faz um voto, Senhor, se o Senhor me dá isso, eu vou fazer aquilo. E Deus vai e dá aquilo, e a gente começa a fazer, e de repente a gente esquece daquilo. Quantos votos a gente fala na hora do aperto, e Deus vai e abençoa, e a gente esquece. Eu já falei para os irmãos, eu fiz um voto com Deus quando eu estava numa encrenca danada, e o meu voto era, eu vou aceitar Jesus. Meu voto foi esse. E Deus fez aquilo que eu pedi, e aí eu fiquei encrencado. Falei, poxa vida, por que eu abri a boca e falei que ia aceitar Jesus? Agora eu tenho que cumprir. E eu dei um jeito, fui buscar a Deus, pedir ajuda, socorro e cumpri. Então temos que ter palavra. Nesse caso aqui, quando Joaquim fez isso, desprezou, na verdade ele cortou o livro e mandou queimar, até que a última palavra do rolo tivesse queimado, ignorando totalmente o aviso de Deus, né? Mas Deus vai fazer uma coisa, Deus vai ordenar, mesmo assim, Deus vai ordenar, né, que seja escrito as mesmas palavras. Essa atitude de Joaquim, irmãos, em rejeitar deliberadamente a palavra de Deus, vai ensinar para nós muitas coisas. Vai mostrar para nós que a gente tem liberdade, faz se você quiser. Pegar isso aqui, ó, e jogar num canto, deixar isso guardado lá e não ter valor nenhum. Pode queimar, ele queimou, pode queimar. Pode tentar mudar, igual tem uns pastores aí querendo mudar isso aqui, né? Tem muita gente querendo mudar. Pode fazer, mas tem uma consequência. Essa é a grande verdade. Por isso que eu não vou desanimar. Nós estudamos a Bíblia quinta-feira. Quando terminar em 2026, eu vou dar um jeito de continuar estudando a mesma coisa,
porque a gente tem que entender que isso aqui tem um valor muito grande e tem honra para quem resolve buscar aqui, sem mudar. Nós não queremos mudar. Nesse caso aqui, a gente vai ver que essa atitude de queimar a Bíblia simboliza desprezo pela palavra do profeta, pela palavra de Deus, autoridade de Deus através da vida de Jeremias. Mas Deus vai deixar muito claro que pode destruir o papel, né? A mensagem também grande é essa: pode queimar o papel, pode deixar isso, tem lá, criar teia de aranha, né? Tem Bíblia que cria teia de aranha, fica tão guardadinha, ninguém nem usa. Pode deixar criar teia de aranha, pode queimar, não tem problema. Tem gente que tem um medo de queimar a Bíblia, pode queimar, mas tem uma consequência, e grave, e a gente precisa clamar a Deus. É a palavra de Deus, amém, queridos? É digna de honra, de respeito. Então nós vamos notando que isso vai acontecer. Por quê? Porque depois que Deus vai e manda Jeremias reescrever o livro, e Jeremias acaba até acrescentando um pouco mais nele, nós vamos ver que essa reescrita do livro demonstra a soberania de Deus e a imutabilidade da palavra. Por isso que eu não me preocupo com alguns pastores que estão falando que tem que pegar isso aqui, tem que atualizar, tem que mudar. Por quê? Porque quando Deus mandou Jeremias escrever a palavra outra vez, me explica uma coisa: como Deus falou com ele? Por ele escrever outras palavras ou as mesmas palavras? Está vendo, querido? Então pode acabar com isso, pode pegar isso aqui, pode mudar, pode torcer a palavra, porque eles já estão torcendo, tá, irmãos? Mas o mais bacana aqui é que quando o rei Joaquim queima a Bíblia, a palavra, né, os textos, o que Deus fala com Jeremias? Vai, Jeremias, escreve as mesmas palavras do primeiro. Irmão, pode mandar queimar, pode mandar mudar. Eu não vou mudar, eu vou continuar com a minha Bíblia. Amém, queridos? E eu tenho Bíblia demais lá em casa, graças a Deus, de papel, né? O que eu faço? Eu tenho Bíblia original hebraica, eu tenho a Bíblia Novo e Velho Testamento, judaísmo, tem livro adoidado, tem livro paralelo à Bíblia que ensina coisas da cultura judaica. Por que eu quero ter isso? E tudo bem guardadinho. Porque num dia que eles começarem a alterar a Bíblia no celular, porque ali é fácil alterar, o cara que escreve pode mudar. Eu vou ter a minha do papel para poder conferir. E eu vou guardar a vida inteira. Então, a palavra boa aqui é isso, tá? Depois de destruída, Deus instrui Jeremias a reescrever todas as palavras, acrescentando novas agora a mensagem, pesando mais a mão, tá? Então, Deus declara que ele não vai ter descendentes, Joaquim, só por causa da desobediência e da forma como ele tratou a palavra que Jeremias mandou, né? Que Jeremias escreveu para ele. Então, isso aí está mostrando o quê? A soberania de Deus e a imutabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, ela continua poderosa e é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus detona uma atitude, fica tranquilo, você não é obrigado a fazer certo, igual a Bíblia diz. Porém, não queira também mexer nela só para você se encaixar. Irmãos, a vida com Deus não é para a gente encaixar. A vida com Deus não é para você encaixar. Céu não é para você tentar se encaixar. Céu é para ir ou para não ir. Amém, queridos? Tipo, eu quero ir para o céu, então eu tenho que ir do jeito de Deus, que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala algo que me detona, ô irmão, eu tenho que aceitar, não é querer mudar a Bíblia não. Agora, mas também vamos ser sinceros, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração de mimimi. Uma geração que só reclama. E quando está errado não quer mudar o mundo. Você já viu que as pessoas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si mesmas? E nós estamos aqui para combater isso e fazer você entender. Então, assim, se a Bíblia detona uma atitude minha, querido, Bíblia é Bíblia, não tenta mexer nela. Só que essa geração é a geração do mimimi. É uma geração que não gosta de trabalhar, mas quer ficar rica. Você notou que a meninada não quer trabalhar, mas quer ficar rica? Todos eles sonham em ser milionário, a ter carrão. Mas não, é diferente da nossa geração, que a gente entendia, vou pegar no cabo da enxada, mas vou sair dessa enxada. Aí o cara ia para a enxada, e da enxada ele dava uma melhoradazinha, pendia uma profissão, virava vaqueiro, ia tirar leite, daqui um dia começava a comprar uma cabecinha de gado ali, e o cara virava fazendeiro. Essa é a geração que a gente viveu nela. Lembra lá? O cara começava no cabo da enxada, novo, aquele menino novo, forte. E lá antigamente funcionava assim, vocês sabem. Quanto mais filho homem numa casa, melhor.
porque os caras iam trabalhar e ajudar o pai a sustentar a casa, que a expectativa era só comer e morrer, não era? Mas tinha uns meninos mais espertos, os caras aí davam um jeito de comprar uma coisinha aqui, um poiquinho ali, e os caras viravam fazendeiro, irmãos. A perspectiva era: eu começo na enxada e um dia eu estou lá na frente. Hoje os caras não querem pegar emprego nenhum, mas está querendo ter o iPhone 16, está querendo ter as roupas do ano, e não vai para um serviço. Aí estuda lá e pega um diploma, estuda 4 anos, pega um diploma bonito, e fica que tem em casa, não tem coragem. Eu já vi muita gente que tem diploma de advogado e foi vender pastel na feira e ficou mais rico do que se fosse advogado. O que tem de gente que corre atrás da nossa geração, tá, irmãos? Essa nova não tem essa atividade. Essa visão de reino de Deus que a gente tem que ter. Então essa geração mimimi, que não toma atitude, é a mesma geração que está sendo influenciada para quê? Não, isso na Bíblia não está certo. Então, vamos mudar isso. E aí começa a mudar a Bíblia. Não, Bíblia não é para ser mudada. Bíblia é palavra definitiva, é palavra de Deus, ela é imutável. A gente busca aprender e fala: não, tem que ser assim mesmo. Ó, uma lição grande que a gente aprendeu hoje: aquilo que teu pai e tua mãe, teu avô, tua avó, aquilo que os velhos lá te ensinaram e é bom, cumpre aquilo que Deus vai te abençoar por isso. Mesmo que chegue um anjo chega para você e fala: não faz isso. Se aquilo é honesto, aquilo é justo, é de boa fama, é agradável, faça, porque Deus vai te honrar. Lembrando você que foi a palavra de Deus de Jeremias para os filhos de Recabe beber vinho, que eles desobedeceram. Então, por isso que eu falei: pode vir um anjo te mandar fazer algo. Se é para desobedecer, não desobedeça. Honra, que Deus vai te abençoar. Porém, se você não for um cara espiritual e viver ligado com Deus, você vai pensar que não, Deus mandou o profeta fazer, então eu vou fazer. Deus mandou o profeta te falar para fazer, mas isso é de Deus, isso honra, Deus mandou, instruiu para fazer, então vamos lá, né? Então esse princípio que a gente tem que guardar conosco, tá, irmãos? E aí nós vamos ver o quê? Da mesma forma como a palavra de Deus é imutável, é soberana, e se ele fala, está falado, pode riscar, pode acabar, que ele vai falar ainda a mesma coisa, também o juízo de Deus é inevitável, porque ele vai pegar duro e vai detonar. Foi o que ele fez com Joaquim e toda a sua família. O 35 termina dizendo que Deus falou para os filhos de Jonadab: nunca vai faltar homem na tua família, porque se obedeceu seu pai. E o 36 vai terminar detonando. Ao contrário, Joaquim nunca mais ia ter um filho que pudesse permanecer na presença de Deus. A um Deus honra, a outro Deus derruba. Quem obedece, Deus honra. Quem desobedece, Deus derruba. Por isso que eu falei aqui: quem aqui já não pagou caro por ter desobedecido a mamãe ou o papai? E aí nós sabemos que muitos de nós sofreu. É essa a consequência que é inevitável, porque a palavra de Deus ela é pesada, né, irmãos? Ela é dura. Para a gente concluir, tem muitas maneiras, mas não podemos, né, ficar aí viajando nelas. O 35 vai mostrar contrastando a obediência dos recabitas com a rebeldia de Judá, destacando a gravidade do pecado de rejeitar as instruções de Deus. Então, aquilo que Deus nos instruiu, é melhor a gente honrar e cumprir, né? Porque Deus está observando. Então, por isso que eu gosto do texto que vai dizer: antes da gente fazer um voto, é melhor a gente vigiar a boca, porque depois que sair da nossa boca a palavra, agora a gente tem um compromisso de agir dentro daquilo. Então a gente precisa de seguir as instruções de Deus. Já o capítulo 36 vai mostrar o quê? O poder e a permanência da palavra de Deus. A palavra de Deus, como eu disse, pode tentar mudar, mas essa palavra, irmãos, ela vai permanecer para sempre. E um detalhe também muito importante é que quanto mais próximo de Deus, quanto mais buscando a Deus você estiver, nem tudo você precisa ter lido na palavra. O Espírito Santo de Deus mostra para a gente e incomoda. Sabia disso? Eu era novo convertido, mudei daqui, né? Novo convertido, não conhecia a Bíblia, estava começando a caminhar com Deus, e lá eu encontrei um líder de jovem, que depois virou pastor, que estava falando que Deus não castiga ninguém, porque lá a gente vivia uma época, essa época que só o amor de Deus, que Deus amou, que Deus é bom, que Deus prospera, só o lado bom, nada de ruim. Aí o cara ensinou que Deus não castiga, porque Deus ama o filho que ama, né? Deus é um pai que ama, então quando ele ama, ele não castiga. Só que eu já tinha lido a Bíblia toda, mas não lembrava que existia esse texto.
Aí, irmãos, aquele tema me incomodou. Poxa vida, Deus não castiga? Se Deus não castiga, então a gente vai fazer coisa errada e vai ficar assim mesmo? Eu pensei, na época não tinha Google, né, para a gente buscar, nada disso. Eu só tinha uma bíbliazinha que eu levei daqui, que era que a gente ganhava, pequenininha, não tinha outra. Aí eu fiquei pensando, não tem lógica esse negócio de Deus não castigar. O cara falou aqui no púlpito, eu passei até mal, me deu vontade até de vomitar. Olha para você ver, eu nunca tinha lido isso na Bíblia, mas eu passei até mal. Fui para casa, encucado, peguei minha bíbliazinha, falei, oh Deus, tem misericórdia, me mostra se ele está certo, porque esse tem está me incomodando. Você acredita que eu abri a Bíblia, não tinha lugar para buscar, não tinha dicionário nem nada, o que eu fiz? Abri a Bíblia, comecei a folhear, que é trem, aí comecei a pegar, que Deus castiga o filho que ama. E fui vendo vários outros que Deus castigou. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que você não precisa saber a Bíblia toda. Se você estiver conectado com Deus, pastor nenhum vai te enganar, porque o Espírito Santo de Deus vai falar, ele está errado. Pregador nenhum vai te enganar, porque Deus vai falar para você, ele está errado. Depois você vai buscar na Bíblia e vai achar. Então eu tenho muita paz nesse sentido, que podem mexer na Bíblia, mas ela é imutável, ela vai permanecer para sempre. E isso é um grande exemplo que nós vimos. E os dois capítulos juntos vão enfatizar para nós o quê? Que Deus valoriza a obediência e garante que sua palavra será cumprida, independentemente das ações dos homens. Pode fazer o que quiser com a palavra, ela vai prevalecer. Porém, eu já vou adiantar para vocês aqui uma palavra, anota o dia de hoje, vocês vão lembrar disso quando começar a acontecer. Eles estão mexendo tanto na palavra e estão falando tão errado da Bíblia na internet, que felizes são vocês, que estão vindo aqui toda quinta para estudar a Bíblia capítulo por capítulo, porque vai chegar um dia que quem tem a palavra no coração não vai cair na onda desse povo, porque já está completamente inundado de pregação barata, só com efeito emotivo, que não tem de fato o poder de Deus para transformar. O que tem poder de Deus para transformar, irmãos, é a Bíblia, é a verdade. Eu lembro como se fosse hoje, vai fazer, de 96 para agora, dá 30, né? Vai fazer 30 anos que eu voltei aqui para o Brasil e eu comecei a falar aqui na igreja, cuidado com o gospel. O gospel está entrando dentro da igreja. Cuidado, que quando ele entrar, a igreja vai virar mundo, igual virou nos Estados Unidos. Hoje, o gospel está dentro da igreja. Hoje as músicas não têm nada sentido bíblico. Hoje as músicas só são emotivas, as músicas só são direcionadas ao bem-estar da gente, né? Até um irmão analisou uma música depois de um culto nosso, que eu falei, poxa vida, toda vez que eu escutar essa música agora, eu vou até perder até a espiritualidade, porque as músicas hoje são muito para encher a nossa bola. As músicas que nós vamos conseguir, vamos mesmo, né, erga a cabeça, vai em frente. Isso aí, irmãos, isso aí não é Bíblia, não. Na verdade, a verdadeira adoração é música direcionada para Deus, exaltando o nome de Deus, né? A música que glorifica a Deus, ela é Bíblia e ela vai falar direto no coração de Deus. Essas músicas que a gente canta aí, que eu vou conseguir, esse negócio de anjo aí, tem anjo voando neste lugar. Como é que é? Em cima do púlpito. Como é que eu tenho lá? Hein? No meio do povo, em cima do altar. Até agora não exaltou Deus em nada. Essas músicas a gente canta para encher a bola, para animar, para tocar para frente. Irmãos, as músicas do mundo já entraram. O que tem de música totalmente mundana, você nem imagina, tá? Então guarda aí o dia de hoje, 96 eu comecei a falar, já entrou, isso tem tudo para dentro da igreja. Agora você anota o dia de hoje, não sei quanto tempo, mas não vai demorar muito. Quem tem palavra no coração vai ter acesso a Deus. Quem não tem, não vai ter mais, porque vão eliminar a Bíblia, vai eliminar tudo, e vai escutar a pessoa e vai fazer aquilo que elas falam e já era, em nome de Jesus. Sem contar que nós estamos falando de pastores e pregadores que ganham por mês 300, 400, 500, 600 reais, 1 milhão de reais, dos bobos que ficam vendo o vídeo e dando like. Eu não dou like em um vídeo de pregador. Toda vez que você dá uma visualização, irmão, você está dando dinheiro para ele. Eu não dou. Esses caras não vão, eu não tenho visualização. Os caras ganham dinheiro igual água, irmãos. Porque me perdoa, quem prega a palavra deve receber o bastante para ele comer, beber, dormir e morar. Passar disso é covardia. Se essa igreja fosse de milionário e viesse me oferecer determinado valor, eu ia falar, não quero, porque eu não preciso.
está mudando, irmão. Já mudaram o evangelho totalmente. Dessas pessoas bonitinhas, bacaninhas, falando ali, e cheio de gente atrás, irmão, já é dinheiro. E quando o dinheiro entra, o cara não tem coragem. Quando o cara vende sua alma para o diabo, para o mamon, para o dinheiro, irmão, nada tira de lá mais. É complicado. Aí ele não vai pregar a palavra verdadeira nunca mais. E quem prega a palavra também, irmãos, o fim dele não vai ser num trono, o fim dele não vai ser nos palácios. O fim dele vai ser mais ou menos como foi com todo homem e toda mulher de Deus. Deus exige de nós moderação e simplicidade. O evangelho de Deus exige de nós moderação e simplicidade, tá bom? Vai chegar um dia que quem não tiver a Bíblia no coração e na mente, também não vai poder tê-la no papel. Estamos muito perto disso acontecer. E Deus nos livre, né, irmãos, de ver uma coisa dessa. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar? Senhor, muito obrigado, te louvo, te agradeço, Deus, pela tua palavra que lemos hoje. Senhor, foi uma grande mensagem para nós de honrar nossos antepassados nos seus exemplos e também de preservar a ação da Bíblia, porque eu sei que muitos perseguem a Bíblia e desejam que essa Bíblia seja, Deus, totalmente desmerecida e que ela acabe. Porém, nós cremos na imutabilidade da palavra do Senhor e cremos também que o Senhor preserva a tua palavra. Ó Deus, aguarda a nossa vida e abençoa essa igreja, Pai, que nós possamos ser uma igreja que a Bíblia seja a nossa base. Quero pedir também ao Senhor por esse pastor Celso, ó Deus, que o Senhor possa dar a ele livramento neste julgamento e que prevaleça o teu poder, o teu Espírito Santo e a liberdade de pregar o Evangelho nesta nação. Obrigado mais uma vez, queremos te pedir pelos trabalhos do final de semana, abençoa o trabalho de sábado, ó Deus, que homens e mulheres possam estar cheios da tua graça, do teu poder nesse trabalho, e no domingo pela manhã, escola bíblica, e à noite, Deus, o culto, o nosso segundo culto de avivamento, seja um culto cheio da presença do Senhor. Obrigado, receba a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.